Olá, tudo bem? Eu sou o Henrique da Escola Parktool, estou aqui para apresentar para vocês hoje um par de rodas de carbono, onde a gente vai falar dos aspectos técnicos para uma boa roda de carbono e para uma boa roda e também para a sua utilização. O que a gente deve levar em consideração quando a gente escolhe componentes da bike e o que uma roda precisa ter para de fato ser uma roda boa com um bom custo-benefício para vocês. Então é isso aí, vamos lá. Bom, eu sou o Henrique, diretor de ensino da escola. Sou formado pela Parktool aí 4 anos de formação em mecânica de bicicleta nos Estados Unidos. Tenho curso de especialização em carbono na China também. Visitei algumas fábricas e quis saber mais como funcionava o carbono. A escola aqui no Brasil foi fundada em 2013 com o intuito de formar pessoas que pudessem desenvolver um bom trabalho no mercado de bicicleta, principalmente no aspecto mecânico, mas também dar suporte para o cliente e informar ele o melhor produto que vai atender realmente a sua necessidade com um custo-benefício associado a isso. Então é isso aí, eu vou falar um pouco sobre os aspectos técnicos da roda, vou apresentar também algumas ferramentas que não são necessárias para se fazer essas validações técnicas. O intuito desse vídeo é simplesmente mostrar para vocês o melhor custo-benefício em relação ao equipamento. Bom, o que é importante é se verificar numa roda quando a gente vai comprar a roda. São alguns aspectos. Primeiro, combinação de material, para saber se existe uma homogeneidade da combinação do material que essa roda está montada, e isso vai me garantir um bom ajuste. Para isso, para chegar nos ajustes, a gente tem que ter uma roda bem combinada. Por exemplo, tipo de raio, tipo de nipple, tipo de aro, a moldura que o aro tem, ou seja, a forma que o aro foi construído, tudo isso é super importante para que a gente possa entrar nos aspectos de análise técnica em relação à qualidade do funcionamento da roda. Tem alguns testes que são feitos por grandes empresas aí que homologam rodas para UCI, por exemplo, e esses testes eles levam muito em consideração desvio lateral, desvio radial, tensão dos raios, variação de tensão. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, nos gráficos que a gente tem aqui no computador, e também que eu vou tirar a tensão dos raios para passar para o computador e mostrar para vocês como funciona a leitura de tensão de uma roda, e aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre a importância que tem de se manter uma roda balanceada. Existe periodicamente manutenção. Eu tenho um tensionador de raio aqui, tá? Aqui eu tenho uma ferramenta da linha SW, a gente tem várias medidas. Essa ferramenta tem essa ponta dela aqui, ó, ela é a medida do nipple, ou seja, eu preciso de ferramentas específicas para mexer em roda também, como chaves de boca, por exemplo, né? Essa aqui é uma chave específica para raio. E eu tenho o verificador de guarda-chuva, o alinhador de roda, nesse caso eu tenho o TS4 da Parktool, com base, então já está montado aqui, configurado, para a gente poder fazer os ajustes que precisam ser feitos, tá bom? É isso aí. Agora eu vou falar para vocês sobre esse modelo de roda que está aqui na minha mão, que é a roda Yoyleo SAT 6088 Clincher Tubeless Standard. O que a gente vai avaliar nesse momento? Eu vou avaliar duas coisas, basicamente. Desvio lateral e desvio radial. Isso vai influenciar muito na utilização da bicicleta. Por exemplo, a bicicleta no desvio radial. Quando você está em alta velocidade, você sente a bicicleta quicar, pular um pouco. Isso gera um desconforto para o usuário e também gera perda de performance. E no desvio lateral é quando a roda fica encostando no caliper. Nesse caso aqui, como são rodas para frear disco, o que você vai sentir muito é a roda mole. Quando você faz força, a roda ela torce lateralmente e isso gera um tipo de problema. Basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou girar a roda, tá? E vou verificar duas coisas aqui, ó, no alinhador. O desvio radial através dessa parte do alinhador, que a roda encostaria aqui, e o desvio lateral, a roda encostaria aqui, tá? Existe tolerância para esse tipo de roda aqui, ó, eu vou fechando. Rodas de alta performance, a tolerância aceitável é menos que 5% na variação de desvio dela, ou seja, eu não posso ter praticamente nada de desvio. Então aqui, como vocês podem ver, a roda está praticamente fechada, as duas partes encostando aqui, ó, ela começa a encostar no aro, tá? Esse pontinho que ela está encostando aqui é uma coisa que a gente consegue, através do balanceamento, identificar por que está acontecendo. Mas para uma roda que a gente tirou da caixa e colocou no alinhador, ela está excepcionalmente boa. Eu não faria nada aqui a não ser utilizar a roda
porque não teria muito o que se fazer. Outro teste importante que a gente tem que levar em consideração para boas rodas e para um bom funcionamento dela é o ajuste de dishing, ou seja, o guarda-chuva da roda. Isso é importante se medir. Por quê? Porque isso aqui vai garantir que a roda fique exatamente no centro da bicicleta e a roda não fique descentralizada em relação ao quadro. O que a gente precisa para fazer isso? Eu preciso dessa ferramenta aqui da Parktool que chama VAG 4. É bem simples o processo. Eu simplesmente coloco ela aqui. Eu preciso que 3 pontos entrem em contato com a roda. Assim, né? Essa parte aqui ela é livre, ó, então eu consigo ajustar ela para cima e para baixo. Eu já tenho as 2 pontas de plástico aqui encostadas na roda. E aí eu vou encostar o centro dela no eixo, até onde encosta, onde supostamente ficaria encostado o garfo ou o quadro da bicicleta. E aí eu venho aqui, travo essa parte, que aqui já está encostado, e os 3 pontos, ó, como vocês podem ver, eles estão fixos aqui. Travo, viro a roda, vou para o outro lado, e aqui eu tenho que ter o mesmo resultado. Ela tem que encostar, está totalmente encostado, e os 3 pontos estão fixos na roda, estão em contato com a roda. As 2 partes de borracha nas pontas da ferramenta, e o centro aqui também está encostando no raio, ou seja, essa roda está com o dishing perfeito. Rodas aero, elas têm como característica principal entregar mais rendimento em alta velocidade por conta do aspecto aerodinâmico dela, tá? Então a gente tem uma combinação muito boa de material para que isso aconteça. Por exemplo, eu tenho um aro aqui que ele é aero, no formato U, ou seja, ele consegue dissipar melhor o vento que passa por ele, tá? Eu tenho raios que são também aero, com a ponta arredondada, ou seja, raios 2.0 na ponta, ou 1.8. Com esse meio do raio aqui sendo aero, o que acontece? Quando a roda está em alta rotação, ela cria uma cortina de vento dentro dela mesma, ou seja, ela consegue se envolver dentro de um fluxo de ar e diminui o arrasto. Esse também é outro teste que é realizado aí pelos laboratórios que homologam as rodas da UCI para saber quantos % de drag, na verdade, que seria o arrasto, essa roda gera em relação ao vento que está sendo proporcionado a ela. Bom, agora eu vou falar sobre peso, que é um aspecto importante também para as pessoas que buscam aí comprar rodas de carbono, mas eu posso te garantir que não é o fundamental. Porque normalmente rodas com perfil alto como esse daqui que está na minha mão, 88 milímetros, ela vai ter um peso maior porque existe um volume maior também de material. Mas vai ser proporcional esse peso em relação ao ganho de performance que essa roda vai oferecer numa rolagem, por exemplo. Então raios aero, que tem mais material, eles vão ser mais pesados, mas em contrapartida eles vão ser mais aerodinâmicos também e vão oferecer como entrega final mais performance. Ou seja, eu vou ter muito mais rendimento uma roda aero com raios aero do que em uma roda aero com raios muito finos que vão fazer com que a absorção do vento, que crie um arrasto maior em relação à absorção do vento na movimentação dela. Eu vou colocar a roda na balança e vou mostrar para vocês aqui quanto que essa roda aqui pesa, tá? Então ela pesa 1 kg, 1,110 kg, basicamente. A roda pesa 1,110 kg. Não é uma roda leve, extremamente leve, mas é uma roda totalmente aceitável pela proposta de combinação de material que ela tem e a característica dela na utilização do esporte. Ou seja, tanto no speed quanto numa bicicleta de triatlon, ela com certeza vai entregar uma aerodinâmica fantástica pela combinação, pelo formato do aro, pela combinação dos raios e pela aerodinâmica que o cubo tem também. Então isso vai ser extremamente importante. O perfil dessa roda aqui é 88 milímetros, então é isso aí. Eu vou colocar agora a outra roda de 60 milímetros para vocês verem, que é a combinação que é recomendada aí pela Cervelo do Brasil para que se utilize em bicicletas de triatlo, 88 atrás, 60 na frente. Para dar uma boa dirigibilidade à bicicleta, a gente coloca normalmente um perfil de aro um pouco menor na frente, tá? Aqui é a mesma coisa, tem a mesma combinação de raios aqui, um perfil um pouco menor. Essa roda ela tem o formato de U, isso garante para a gente um arrasto menor na passagem do vento, como eu citei anteriormente. Então isso aqui, essa roda também tem um peso aceitável pela proposta de desempenho que ela vai oferecer para você na utilização no dia a dia. Bom, então somados aqui, essas duas rodas têm 1,960 kg, que é um peso totalmente aceitável para uma bicicleta de triatlo, porque a performance que essa roda vai entregar para você é fantástica. Então essa é a combinação ideal aí para você que vai utilizar tanto no triatlo quanto no ciclismo. E é comum também você perceber em atletas de alta performance essa combinação de roda, menor na frente para dar mais dirigibilidade, maior atrás para dar
uma resistência menor em relação à aerodinâmica, beleza? Bom, outra tecnologia e outro fator importante que tem nessa roda aqui é a tecnologia SAT. SAT é a tecnologia que ela não tem furo aqui em cima, tá? Ou seja, a roda ela não precisa de fita tubeless para se fazer a vedação numa instalação de pneu tubeless, que não tem câmera. Basicamente a tecnologia SAT ela tem esse aspecto, além de ter, por ser uma roda específica para tubeless, as bordas dela aqui e aqui, elas são reforçadas para suportar o pneu com uma borda um pouco mais espessa. Isso garante que a probabilidade de um pneu desencaixar dessa parte aqui é muito pequena. Outro aspecto importante que você tem que buscar em rodas que você vem a comprar são tecnologias anti-bite. Essa roda aqui ela é equipada com a tecnologia AGB. Isso garante, é um tratamento químico que existe no FreeHub, tá? Que diminui o consumo dos splines, que são essas partes sobressalentes aqui do FreeHub. Quando a gente coloca o cassete aqui em cima, o cassete quando ele traciona, ele gera uma tensão, uma pressão sobre os splines e FreeHubs de alumínio, eles normalmente vão cortando, o cassete vai cortando os splines e aí na remoção do cassete isso gera um problema. E gera problema também porque ocasiona uma folga. Então às vezes você traciona a bicicleta, ela dá um clique, e você destraciona a bicicleta, ela para. Aí quando você traciona de novo, ela de novo dá esse clique. Então isso é um barulho que incomoda, perde-se tempo de resposta na tração da bicicleta, porque a peça vai demorar um determinado tempo para poder reencaixar no FreeHub e dar a tração na bicicleta. Então isso aqui é importante para ganho de performance, tá? Outro aspecto importante que a gente tem também que levar em consideração é a largura do aro para poder se colocar pneus. Hoje a gente tem como tendência pneus mais largos nas bicicletas. Por que pneus mais largos? Porque eles vão trazer mais conforto, porque existe um volume maior de ar dentro do pneu e isso gera mais conforto sem perder performance, tá? Essa roda aqui ela é compatível com pneus 700 por 25 e 700 por 28, tá? Isso gera menos arrasto, porque o pneu ele vai criar uma uniformidade na montagem com o aro, ou seja, eu vou ter basicamente um aro com este formato aqui e não um aro que eu teria este formato, onde o pneu ficaria aqui em cima, né? Então, basicamente é isso em relação ao tamanho do pneu. Agora eu vou falar para vocês sobre a tecnologia do cubo Novatec, tá? É um cubo de, assim, ótimo custo-benefício, tá? Muito bem aplicado nessa roda pela combinação que ele proporciona em questões aerodinâmicas e de desempenho e também de custo. Porque os rolamentos que estão dentro desse cubo aqui não são rolamentos específicos da marca, são rolamentos industriais que são facilmente encontrados no mercado nacional aí em casas de rolamentos. A única coisa que você tem que se apegar é a forma de vedação desse rolamento, se ele é um rolamento blindado ou se ele é um rolamento selado. Essa roda aqui, ela tem a fixação do rotor por sistema Centerlock, que é um padrão, uma tecnologia da Shimano, tá bom? É muito comum a gente ter essa tecnologia aqui para Speed, mesmo para rodas que não são fabricadas pela Shimano, porque é um sistema eficiente, limpo e rápido de se fazer a montagem, tá? Esse sistema, ele fixa o rotor por uma única peça aqui no centro, diminuindo assim a probabilidade de parafuso soltar. Não que o de 6 parafusos seja ruim, mas ele é mais funcional no aspecto da Speed, tá bom? Quando a gente coloca o rotor aqui, a diferença de uma roda para sistema de pista de frenagem no aro e sistema de rotor, de disco. Quando eu tenho uma roda onde a pista de frenagem é no aro, o que acontece basicamente? Toda vez que eu aciono o freio, eu gero uma força reversa ao funcionamento da roda. Ou seja, eu preciso ter muito mais rigidez na roda para que ela pare, de fato. Porque a bicicleta está querendo andar numa direção e eu estou segurando a roda em outra. Tá bom? Isso vai aumentar assim, absurdamente a resistência e essa resistência vai gerar problemas físicos na roda. Não que a roda de sistema de freio a caliper seja ruim, tá? Não me entendam mal, mas uma roda de freio a disco ela tem muito mais durabilidade em questão de manutenção e performance, ela consegue manter a performance alta por muito mais tempo do que uma roda de sistema caliper, que eu tenho que fazer a manutenção periódica com um período um pouco mais curto de tempo. Bom, agora eu vou fazer uma coisa que é extremamente importante, eu acho que é o principal na entrega de performance de uma roda e no funcionamento eficiente dela, é a tensão dos raios. Isso aqui é necessário assim que se faça em todas as rodas, de todas as marcas, de todos os modelos, independente, se é uma roda barata ou uma roda cara, ela precisa ser feita a tensão dos raios. Uma tensão, a gente pode trabalhar ela
para performance ou para conforto, no mesmo produto. Então eu posso pegar essa roda, por exemplo, que tem uma característica muito mais de performance e transformar ela numa roda muito mais confortável, ou adequar a tensão dos raios que estão aqui para o peso do atleta que vai utilizar a roda. Eu vou mostrar para vocês, para isso eu preciso dessa ferramenta, que é o TM1, que eu apresentei lá no começo do vídeo para vocês. Agora eu vou mostrar na prática como ele funciona. É bem simples. Eu sempre vou começar a fazer a medição de tensão dos raios a partir do buraco da válvula. Então, a válvula está basicamente aqui onde está meu dedo, tá? Eu vou posicionar o tensionador, basicamente 2 dedos em relação à borda do aro. Eu coloco ele aqui e aí ele vai me dar um número aqui dentro, tá? Esse número que vai aparecer aqui, deixa eu apontar com a caneta para vocês. Então aqui deu 15, 16, 17, 18. Mas para utilizar o tensionador também eu preciso ter uma ferramenta no computador que vai me criar o gráfico com esses números que eu estou colocando. Então eu vou mostrar para vocês na tela do computador essa ferramenta, que é um complemento em relação a essa ferramenta física, é a ferramenta digital da Park2 de ajuste para tensão de raio. Então vamos lá para a tela do computador. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o resultado na tela do computador. Assim, não é novidade para mim que a roda deu homogênea dos dois lados, porque é uma roda relativamente boa, com materiais bons, boa combinação de peças e já é montada do fabricante. Eu vou mostrar na tela do computador então para vocês aqui. Eu vou apertar aqui Update, vocês vão ver que vai se criar outro gráfico agora, azul. Esse gráfico azul, então ele representa o lado esquerdo da roda e o gráfico laranja, o lado direito. Normalmente, quando trata-se de uma roda traseira, o lado direito da roda, por questões de guarda-chuvamento, ela precisa ter mais tensão porque o raio vai ficar mais em pé, tá? E ele também vai ser responsável por transferir a energia da pedalada para o pneu. Então isso é fato que vai ser dessa forma que vocês estão vendo aí, o lado direito com mais tensão e o lado esquerdo com menos tensão. Quando eu falo de uma roda dianteira que tem rotor, o disco, é o contrário. O lado direito vai ter menos tensão e o lado esquerdo vai ter mais tensão, tratando-se de uma roda que é equipada com sistema de frenagem a disco. Para rodas de sistema de frenagem a aro, as duas linhas elas vão convergir na mesma faixa de tensão, onde elas ficarão onde ficará uma sobreposta à outra, tá? Essa roda, como eu falei, a gente simplesmente tirou ela da caixa, colocou aqui e ela começou a apresentar para vocês. Então não teve nenhuma ação nossa em relação ao alinhamento, balanceamento prévio para poder chegar nesse resultado. O resultado foi total de mérito do fabricante e o cara que montou a roda aí está de parabéns porque ela está simplesmente fantástica em relação à performance. Bom, era tudo isso que eu tinha para passar para vocês sobre essa roda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sigam o canal da escola, sigam o canal também da Cervelo, as redes sociais deles, porque eles estão trazendo bastante coisa nova, bastante novidade aí, com um ótimo custo-benefício para vocês, tá bom? O nosso intuito aqui não é fazer com que vocês comprem a roda especificamente, mas é mostrar para você como deve se tratar um produto em relação à escolha dele. Custo-benefício, melhor custo, melhor benefício em sentido de performance, desempenho, peso e o que se adequa mais à sua necessidade. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!